Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal do Professor Otávio Carvalho. Se você está assistindo esse vídeo depois, isso é a live de segunda. Toda segunda-feira eu faço uma live para ajudar você que está se preparando para o Enem. E hoje eu vou falar sobre planejamento de estudos. Eu vou te dar um passo a passo para você montar o seu planejamento de estudos do zero. Você não sabe como montar um planejamento de estudos, você não sabe ainda como que você vai estudar. A única coisa que você sabe é que você quer passar no Enem. Então beleza, a única coisa que você sabe é que você quer passar no Enem, você está no lugar certo. E hoje, na live de segunda de hoje, eu vou ensinar para você como montar um planejamento de estudos, como montar um planejamento assertivo, um planejamento de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que você precisa estudar. Então, fica ligado se você está assistindo essa live aqui. Só um minutinho, pessoal. Se você está assistindo essa live aqui depois, é só clicar, abrir a live, já vai abrir a janelinha. Se você está assistindo agora, ao vivo aqui comigo, seja muito bem-vindo. Boa noite para você nessa segunda-feira. Eu peço que você aperte esse coraçãozinho aqui do lado. Tem um coraçãozinho que fica embaixo. Quando você aperta esse coraçãozinho, o Instagram fala assim: nossa, tem gente que gosta do Professor Otávio. Que beleza, então nós vamos levar o conteúdo dele para mais pessoas. Então se você tá aqui comigo, aperta no coraçãozinho. Eu vou ver os coraçõezinhos subindo aqui, viajando na tela, eu vou ficar muito feliz. Boa noite, Lívia. E também, subiu um coraçãozinho, subiu um. Quero ver mais coraçõezinhos subindo aqui durante a live, tá? Também aperta nesse aviãozinho, tem um aviãozinho de papel, né? Um aviãozinho que fica aqui embaixo, não sei se tá aqui pra você ou se tá aqui. Aperta nele e envia pra quem? Envia para o seu filho, para sua filha, para o seu sobrinho, para sua sobrinha. Envia para o seu colega, para o seu irmão, para o pai dos seus colegas. Envia para quem vai fazer o Enem no ano que vem. Esse ano, desculpa. Ou quem vai fazer no ano que vem. Ou quem está esperando o resultado do Enem. Tem muita gente que fez o Enem 2021. Está esperando o resultado vai sair no dia 11 de fevereiro. Mas não dá para ter certeza de nada nesse momento. Não dá para saber se você vai passar, se você não vai passar. E assim, vai por mim, não dá pra esperar, não dá pra você ficar sem fazer nada até o resultado, porque tem muita gente que já está se preparando pro Enem 2022, beleza? Olha aí, Larissa, Laura, Gabriel, Lívia, que legal, muita gente chegando, Ana, Raíssa, Elisângela, Wagner, boa noite pra todo mundo. Bom, vamos lá. Hoje eu quero mostrar, olha só, coraçãozinho subindo, viu? É isso aqui que é legal, porque o Instagram distribui essa live para mais pessoas. Essa live vai chegar até mais alunos, vai ajudar mais alunos no Brasil todo. Porque uma das coisas que o aluno sente muita dificuldade quando ele vai fazer o Enem é exatamente o quanto essa situação é inédita para ele, né? O aluno passa a sua vida escolar toda sempre num esquema de se preparar para a prova. Então ele geralmente assiste várias aulas, faz a tarefa de casa, faz uma lista de exercícios e depois ele faz a prova. Ele estuda para aquela prova, estuda de véspera para aquela prova, faz uma prova de 5, de 10, de 15 questões, sai bem naquela prova e depois geralmente ele nem volta mais naquele conteúdo, a não ser que ele vá fazer um simulado lá na frente. E aí você se depara com uma prova que é completamente diferente de tudo que o aluno enfrenta durante sua vida escolar. E essa prova é o Enem. Então, a primeira coisa que o aluno que vai fazer o Enem precisa se conscientizar é de que ele está lidando com algo novo. E como você está lidando com algo novo, é preciso que você se planeje para encarar esse desafio. Esse desafio não é um desafio fácil e ele é um desafio desconhecido nesse momento para você, né? Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente, eu falei na semana passada. Então, se você não assistiu a live da semana passada, a live de segunda passada, eu falei que você já precisa chegar aqui com uma escolha de curso e de faculdade. Mesmo que essa escolha vá mudar durante o ano, que vá mudar até o SISU do outro ano, quando você vai definir para onde você quer fazer, onde você vai fazer a sua faculdade, é importante você já ter uma pré-definição disso, tá? Porque vocês vão ver que quando eu mostrar o passo a passo aqui do planejamento, essa escolha vai determinar muitas coisas durante o ano para o seu planejamento. Então, a primeira coisa é chegar com essa escolha definida pelo menos por hora. Depois,
é montar o seu planejamento. Então você vai sentar e vai montar o planejamento. Eu vou mostrar para você aqui hoje como que você faz isso, tá? Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Por quê? Porque muita gente às vezes fica meio perdida em relação ao seu planejamento. Por quê? Porque quando você vai montar o seu planejamento, você sempre acaba pensando que o seu planejamento é simplesmente um quadro de horários, né? Um quadro de rotina. Esse quadro de rotina é muito importante. É importante você saber como está a sua vida durante esse ano. Então, assim, antes de você pensar nesse planejamento em relação a disciplinas, as tarefas, as metas, que a gente vai falar bastante aqui na live hoje, é importante você ter um quadro de rotina. Ou seja, entenda como está a dinâmica da sua vida hoje. Então pega um quadro, né? Pega um cronograma. Quem tá no canal lá do Telegram, no meu canal do Telegram, que é o grupo de estudos, o grupo de estudos mais bombado do Brasil, é só clicar no link do meu perfil, você vai entrar lá pro Telegram. Hoje eu vou colocar um monte de material lá. Então esse quadro de rotina que eu tô falando pra vocês, eu vou colocar ele lá assim que terminar a live. Esse quadro de rotina você vai definir os seus horários. Então, na segunda-feira de manhã eu faço o quê? Na segunda-feira à tarde eu faço o quê? Na segunda-feira à noite eu faço o quê? O que eu faço ali? De 7 a 8 horas, de 8 às 9, de 9 às 10. Monta isso. Entenda como está a sua distribuição, como está funcionando a sua rotina hoje. E aí é importante que você, primeiro, coloque todos aqueles compromissos que são inadiáveis, que são aqueles compromissos que você tem todos os dias, aqueles compromissos que, por exemplo, a sua aula da escola. Você vai estar na escola de 7 a 1, por exemplo, ou então se você estuda à tarde, você vai estar na escola de 2 até as 8. Então, coloque todos esses compromissos, porque depois que você montar todos esses compromissos dentro do seu quadro de rotina, o que você vai entender? Você vai conseguir perceber várias lacunas de horários que você tem no seu dia a dia. Nesse momento que você fizer isso, você vai ver que aquela história de que você não tem tempo para nada, não é bem assim. Na verdade, você não tem tempo porque você nunca sabe exatamente o que você está fazendo com o seu tempo. Então, para sobrar tempo para estudar, para sobrar tempo para namorar, para sobrar tempo para você assistir Netflix, para sobrar tempo para você jogar bola, para sobrar tempo para ir para academia, para sobrar tempo para sair com os amigos, você precisa entender como está a sua distribuição de tempo. Então, antes da gente montar o planejamento, você precisa entender qual é a sua rotina. Entenda como você está distribuindo as suas tarefas diárias. Por quê? Porque depois disso, você vai conseguir encaixar as matérias. Sabe por quê? Porque olha só, quando a gente vai montar um planejamento, a primeira coisa, vocês estão vendo aqui no quadro que eu compartilhei, 5 itens, né? Eu coloquei 5 itens. Eu coloquei meta, tarefa, material, método de estudos e correção de erros. Esses são os 5 passos que você vai dar em relação às suas, ao seu estudo direcionado para o Enem. Então, quando eu falo de meta, eu estou falando que quanto tempo você pretende estudar todos os dias. Então, quando você montar esse quadro de rotina, você vai saber quanto tempo você está assistindo a aula e depois você vai conseguir determinar quanto tempo você vai estudar. Por exemplo, imagina que na segunda-feira você tem a aula de manhã, né? Vai ter aula de 7h30 até 1h da tarde. Aí você vai almoçar, vai fazer 1 quilo depois do almoço e você fala assim, eu vou começar a estudar 2h30 da tarde. Mas eu tenho, sei lá, jiu-jitsu às 5 horas. Então, de 2h30 até as 4h30, porque vai ser a hora que eu vou ter que parar para arrumar para o jiu-jitsu, eu tenho uma janela de estudo em que eu posso ou resolver exercícios, ou revisar o conteúdo da aula, ou ler o material teórico, ou montar um resumo, por exemplo, tá? Só para dar um exemplo. Então, essa quantificação é a meta que você vai ter todos os dias. Então, antes de começar a estudar, você precisa ter metas, você precisa saber em que momentos de cada dia da semana você precisa estudar. E além disso, vem a segunda parte. Você vai definir as tarefas que você vai fazer em cada um desses momentos. Gente, olha só. Eu não estou dizendo que você vai ter que cumprir isso todos os dias. Por quê? Porque existem imprevistos, não existem? Acabou a luz. Minha mãe pediu para eu ir na rua comprar alguma coisa para ela. A mãe pede algumas coisas pra gente, né?
Eu tive que assistir uma aula que o professor adiou. Eu tive que fazer isso. Isso vai acontecer. Mas semanalmente você precisa ter o seu planejamento. Semanalmente você vai revisar o seu planejamento. Você vai ver, não, essa semana eu tenho uma consulta no psicólogo na quarta-feira. Essa semana eu tenho, se você vier a ser meu aluno do Método Rocket, por exemplo, eu tenho mentoria com o professor Otávio na quinta-feira à tarde. Então, nessa hora eu não vou poder estudar. Você precisa definir isso. Por quê? Porque a partir das metas e das tarefas, e a tarefa, quando eu digo tarefa, é o seguinte: vou fazer na terça-feira, nesse horário, 10 exercícios de uma lista de matemática que o professor passou. E aí você vai me perguntar assim: Otávio, mas e se eu tô no terceiro ano? Otávio, mas e se eu tô estudando sozinho? Otávio, mas e se eu tô estudando pelo YouTube? Otávio, mas e se eu assinei uma plataforma digital? Calma que eu vou falar para todos vocês. Vai encaixar na vida de cada um, tá? Então, olha só, como que você vai fazer isso? Quando você definir essa tarefa, você vai definir a tarefa e aí você vai montar esse planejamento na semana. Então, na segunda-feira eu tenho 2 lacunas de horários, 4 horas de estudos. Eu vou estudar nas 2 primeiras horas matemática, esse capítulo do livro, eu preciso estudar esse capítulo hoje. Depois, nas outras 2 horas, eu vou estudar história, eu vou estudar esse capítulo do livro e eu vou estudar eu preciso resolver esses exercícios desse capítulo hoje. Isso é definir meta e definir tarefa. A partir dessas duas, você já tem um compromisso. Porque, olha só, pessoal, quando eu fiz o terceiro ano, deixa eu parar de compartilhar, já compartilho de novo. Quando eu fiz o terceiro ano, lá no terceiro eu não tinha planejamento, tá? Então o que eu fazia? Eu assistia a aula de manhã, eu tinha aula à tarde algumas vezes na semana, e eu ia naquele ritmo do deixa a vida me levar. Então eu pegava o conteúdo de manhã que eu tinha assistido e revisava à tarde, fazia algum exercício, mas me preocupava mesmo com semana de prova. Então uma semana antes da semana de prova eu estudava para valer, mas eu sempre estudava todos os dias à tarde. Só que como eu não tinha meta e nem tarefa definido para cada um dos dias, isso ficava muito, muito, muito volátil. Ou seja, eu vou estudar um capítulo de história hoje. O capítulo que o professor deu em aula. Não, mas ele vai continuar na semana que vem. Então eu vou estudar só um pedacinho aqui. Isso é uma pegadinha muito grande para o estudante, para o vestibulando que está se preparando para o Enem ou para qualquer outro vestibular. Se você não tiver definido a tarefa que você tem que fazer para cada dia da semana, se você não acordar todos os dias sabendo o que você tem que fazer à tarde, você vai se dar mal. E eu falo com conhecimento de causa, porque eu me dei mal no terceiro ano. Eu não passei no vestibular no terceiro ano. Eu fiz a primeira fase, naquela época ainda o Enem não era como ele é hoje, então existiam os vestibulares que as faculdades faziam, né? E eu fiz a primeira fase em vários locais no Brasil, eu morava em Goiânia. E eu passei na primeira fase, que era a primeira fase era de múltipla escolha, mas na segunda fase, que a prova era aberta, dissertativa, eu não passei em nenhuma. Eu tive que fazer um ano de cursinho. Na época eu queria engenharia civil, depois eu passei para engenharia civil. Passei em todas essas faculdades, inclusive, porque no cursinho eu tive uma visão diferente. Quando eu cheguei no cursinho, o que eu percebi? Na verdade, o que eu percebi quando eu fui fazer a prova do vestibular no terceiro ano? Que eu bombei, né? Que eu não passei. Química e física me derrubaram, mas me derrubaram muito feio na segunda fase. Matemática eu fui muito bem e química e física eu fui muito mal. Só que química e física estavam me dando sinais de que eu estava mal desde o começo do ano. Por que eu não percebi esses sinais? Porque eu não tinha meta diária. Eu não tinha tarefa definida para fazer todos os dias. E aí quando eu esbarrava em alguma coisa que eu não gostava de estudar ou que eu tinha dificuldade, eu fazia o quê? Esse aqui eu deixo para fazer depois. Esse aqui depois eu pergunto pro professor. Esse aqui eu nem vou estudar hoje. Agora eu vou jogar tênis. Chega de física. Já li a teoria. E aí você vai se enganando. Você vai se auto-sabotando. É assim que funciona. Quando eu fui fazer o cursinho, eu fui com uma postura completamente diferente. Porque eu percebi que eu precisava, além de ter as minhas metas e as tarefas, eu precisava do quinto ali, ó. Eu precisava de corrigir os erros. Eu precisava do 4 ali, ó. Eu precisava ter um método de estudos. O que é um método de estudos, professor?
existem várias maneiras de estudar um conteúdo. Então, por exemplo, tem um método de estudo que é famoso, que eu falo de vez em quando aqui no Instagram, que é o ATER. O que é o ATER? É aula, teoria, exercício, resumo e revisão, tá? Se colocar um Szinho aqui no final, fica ATERS, com 2 R's, né? Bem goiano, puxando ERS. Então, se eu colocar o ATERS, eu coloco o S no final de simulado. Isso é um método de estudos para quem está começando a estudar da base. Ou seja, você está estudando biologia. Você tem uma aula de, sei lá, de briófitas, angiospermas, gimnospermas, de reprodução celular, isso tudo, né? Reprodução assexuada, né? Então você está estudando na biologia. Se você tem dificuldade nesse conteúdo, o que você vai fazer? Você vai assistir a aula do professor, depois você vai no material teórico para ver o que você entendeu, o que você não entendeu daquele conteúdo. Depois você vai fazer exercícios, depois você monta um resuminho para depois você conseguir revisar esse resumo. Assim aparecendo aqui para mim? Ah, não. Então, o que acontece? Quando você tem essa disposição é de um conteúdo que você precisa de trabalhar a base de conteúdo. Mas existem outros métodos de estudos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tá? No método Rocket aqui eu ensino vários métodos. E aqui no Instagram eu ensino métodos de estudos direto. Se você ficar lá no Telegram, eu vou falar durante o ano de várias maneiras, de vários métodos que vão te ajudar. Mas tem um método que eu chamo de lei dos 5. Lei, né? Lei de lei mesmo, dos 5. O que é a lei dos 5? É aquele conteúdo, imagina que você já domina porcentagem, tá? Em matemática. Em vez de assistir a aula de porcentagem, que você já sabe o que vai ter ali, de ler o material, que também você já sabe, pega logo 5 exercícios do livro, tenta resolver os 5. Se você tiver uma taxa maior de 75% dentro desses 5, significa que você já tem uma boa base de conteúdo. Repara que o método de estudos te poupou de assistir uma aula, te poupou de ler um material teórico denso, de ir para o livro, por exemplo. Então, você conhecer o método de estudo para cada disciplina que você vai estudar é fundamental para você conseguir aqui, ó, o 3, encontrar o material exato para você estudar. Então, vai ter matéria que você vai precisar estudar pelo livro. Vai ter matéria que você vai poder estudar pela apostila, por um material mais raso. Tem matéria que você estuda pelo seu caderno, porque você já domina aquele conteúdo, você já pode ir direto para o exercício. E o exercício é o mais importante, porque é o que você vai fazer no dia do Enem, né? Não adianta você ficar lendo teoria e não fazer exercício, porque lá você vai precisar fazer 180 exercícios. Então, todo esse processo da meta e da tarefa, que você vai definir semanalmente. Você vai revisar isso toda semana. Você vai ver que hora que você vai estudar, você vai estabelecer as tarefas para cada um dos dias. E o material, o método e a correção de erros que você vai adequar durante o ano à medida que as matérias vão passando, tudo isso você tem que saber, você tem que ter a consciência do que você está fazendo. Semanalmente você vai, todo domingo, eu digo que domingo é o dia do replanejamento para o vestibulando, tá? O domingo à noite é a hora de sentar e falar assim, o que eu fiz de certo nessa semana, o que não deu certo essa semana para eu mudar para a semana que vem. E toda vez você tem que pensar nisso, tá? Isso vai te ajudar demais durante o caminho, demais mesmo. E aí, como que você vai estudar? Você vai ter essa sequência de estudos, eu disse que essa sequência é uma sequência de estudos para quando você está na base do conteúdo, né? Aula, teoria, exercícios, resumo e revisão. A revisão é fundamental e a revisão precisa ser planejada. Como assim ser planejada a revisão, professor? Não entendi. Por exemplo, eu vou dar 2 exemplos aqui para ajudar vocês, quer ver? Então eu vou pegar um aluno que está, deixa eu trocar meu slide. Eu vou pegar um aluno que está estudando sozinho e eu vou pegar um aluno que está no ensino médio, um aluno que está no 3º ano, beleza? Então, por exemplo, se você estiver estudando sozinho, você vai montar um cronograma de acordo com PRD e eu já vou explicar para você o que é PRD se você chegou aqui agora e não sabe ainda que sílaba, que letra é essa, Otávio, que sigla é essa, calma que você vai entender. Se você está no ensino médio, se você está no 3º, aí é diferente. Por quê? No 3º ano você tem muita aula, né? Você tem aula de manhã, você tem aula à tarde, você tem muitas aulas. Então, o que é importante no 3º ano?
No terceiro ano você vai ter que ter um cronograma de revisões. Então, por exemplo, terça-feira você teve 6 aulas de manhã. Você vai fazer, antes de começar a estudar à tarde, você revisa o que você fez durante as 6 aulas. Então, se foi exercício na aula de matemática, refaz aquele exercício. Se foi uma teoria na aula de química, lê a teoria, monta seu resuminho. Você vai ficar ali 1 hora, 1 hora e meia para você conseguir revisar os 6, dependendo do dia, né? Cada dia vai ser uma história diferente, mas é uma média, não é para você ficar o tempo todo revisando esses 6 conteúdos. E aí você vai pegar um dos conteúdos e vai focar. Sempre você vai focar em uma das matérias de cada dia. Depois que você avançar mais, você vai começar a focar em 2, tá? Então, por exemplo, hoje eu vou estudar matemática e história. Além de revisar aqueles conteúdos de manhã, eu estudo esses 2. Professor, mas olha só, segunda eu tenho aula de manhã, à tarde, à noite, madrugada, não dá tempo. Você vai ter que readequar isso dentro da sua semana, por isso que é importante você ter aquele quadro de rotinas. Mas essa organização, ela é fundamental, eu diria que ela é primordial para você conseguir sucesso aqui nesse momento, tá? Então, no terceiro ano, você vai seguir o cronograma da escola e você vai complementar esse cronograma com as revisões periódicas e com conteúdos de PRD. O que é PRD, professor? Pelo amor de Deus, me ajuda aí, me dá uma luz. PRD. PRD vem de peso, recorrência e dificuldade. Isso aqui eu acho que é o mais importante que eu vou falar com vocês aqui hoje. Peso, recorrência e dificuldade. Vamos lá. Se você não sabe, quando você escolhe o seu curso lá, e a faculdade que você quer fazer, a sua nota do Enem ela pode ter pesos diferentes, tá? Então, eu vou dar um exemplo básico aqui. Eu moro em Macaé, no interior do Rio de Janeiro, tá? Então aqui, por exemplo, se eu quero medicina na UFRJ, as notas de redação e de ciências da natureza são 5 notas que a gente tem no Enem, né? Linguagem, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e redação. Por exemplo, aqui na UFRJ, Federal do Rio, as notas de redação e de ciência da natureza têm pesos maiores do que todas as outras. E a nota de ciências humanas tem o peso menor ainda do que de linguagens e de matemática. O que significa isso na prática? Bom, significa que aquela matéria lá de ciência da natureza, física, química e biologia, tem uma importância maior para a sua nota. Então, esse peso que essa matéria tem já determina uma prioridade de conteúdo. E quando eu falo de prioridade de conteúdo, é importante entender um negócio aqui, pessoal. Prioridade, ela só existe se ela estiver no singular. Se estiver no plural, se for prioridades, aí já não é prioridade mais, porque prioridade é uma coisa só, né? Então, quando você está analisando várias matérias para ver o que você vai estudar naquele dia, a sua prioridade, o conteúdo mais importante é aquele conteúdo que tem o maior peso, que tem a maior recorrência. O que é recorrência? Recorrência é aquele conteúdo que cai todo ano. Tem conteúdo que cai muito mais do que outros. E às vezes você não vai ouvir isso na escola, às vezes o professor não vai te falar exatamente, olha só, estou passando aqui hoje matriz cai pouco no Enem, porcentagem cai muito mais no Enem, razão e proporção cai muito mais do que matriz. Ou então lá em física, o professor está dando ótica, ele fala assim, ó, ótica tem uma recorrência grande, radioatividade tem uma recorrência baixa, eletricidade tem uma recorrência grande. Então, o PRD, quando você pega o que tem mais peso, dentro dessas matérias que tem mais peso, o que tem mais recorrência, ou seja, o que cai mais, e o que você tem mais dificuldade, que é o D da dificuldade, né? Porque o que você tem facilidade, você não vai precisar estudar tanto. Agora, o que você tem dificuldade e que tem muito peso para o seu curso, e que cai todo ano, você precisa aprender, né? Então, quando eu falo do PRD, e aí assim, a gente trabalha cronograma dentro do método Rocket com PRD. Você recebe lá um cronograma com todos os conteúdos do ano e tem lá o PRD de cada um. Como que você pode fazer isso, né? Você pode, por exemplo, pegar o peso que a faculdade está dando lá para cada matéria. Na recorrência, você pode colocar 1 para o conteúdo que cai poucas vezes, 2 para o conteúdo que cai mais ou menos e 3 para o conteúdo que cai todo ano. E a dificuldade você pode fazer a mesma escala, 1, 2, 3. Aí você soma o peso daquela matéria
Soma recorrência, soma dificuldade. Quanto mais alto for o PRD, mais importante é aquela matéria para você estudar. E aí ela vai ser prioridade. E aí você vai precisar revisar aquele conteúdo. É ele que vai ser o conteúdo mais importante para você. É esse conteúdo que tem condição de aumentar a sua nota. Então, se tem condição de aumentar a nossa nota, é ele que nós vamos atrás, não é verdade? Então, essa ideia do PRD, ela é fundamental para você fazer isso aqui, ó, para você definir a sua meta e as suas tarefas diárias de estudos. Então, por exemplo, se você está no terceiro ano e você quer engenharia na UFRJ, vou dar o mesmo exemplo daqui. Aí a nota de matemática tem um peso mais alto. Aí você teve aulas de manhã de matemática, física, história e geografia. Qual é o conteúdo que você vai precisar estudar mais à tarde? Os conteúdos de matemática e física, porque eles têm um peso maior para você. E aí você vai analisar a recorrência de cada um deles. Mas veja que você vai montar esse planejamento antes da semana de aula. Você tem que montar o planejamento com antecedência, porque se você deixar para montar o seu planejamento no dia, eu te garanto, fala João, eu te garanto que você vai gastar o seu tempo de estudo montando o seu planejamento, tá? Então, olha 3 coisas que você vai determinar aqui, ó, que facilitam bastante, deixam claro o seu objetivo. Definindo meta e as tarefas diárias de estudos, você vai, primeiro, determinar quantos dias estudar de cada disciplina dentro da semana. Segundo, determinar quantas horas você vai estudar por dia, as lacunas exatas de horários que você precisa estudar, E terceiro, determinar quantas matérias você vai estudar por dia. E aí, assim, para quem está há muito tempo sem estudar, você vai começar estudando uma matéria só por dia. Aí você vê se você consegue fazer 2, se você consegue fazer 3. O planejamento, ele é sempre um teste que você vai fazer, tá? E aí, por que é importante ter essas metas, tarefas e atividades? Porque aí você definindo as suas metas diárias, ou seja, eu preciso estudar esse limão aqui hoje. Beleza, então, eu consegui estudar a fisiologia desse limão aqui hoje? Consegui. Era a minha meta, eu cumpri minha meta. Se eu cumpro minha meta, provavelmente é porque eu estou no caminho certo. E aí você vai sempre analisar. Será que eu consigo colocar uma meta mais alta? Será que eu consigo estudar um pouquinho mais? Ou não? Ou será que assim tá bom pro meu equilíbrio? Tudo vai buscar o equilíbrio até o final do ano. Então, olha só, pessoal. Esse tipo de desempenho, essa análise de desempenho que você vai fazendo do seu estudo durante o ano todo, é uma análise que você vai ter que fazer semanalmente. Você precisa se lembrar de fazer essa análise. Você precisa entender também que o planejamento não é estático. Você pode alterar o seu planejamento ao longo das semanas. Você vai alterar o seu planejamento ao longo das semanas. E você também precisa entender que a sua produtividade vai mudar. No começo você vai ter mais dificuldades, você vai demorar um pouquinho a pegar, você vai pegar no tranco ali no começo, porque você ainda está encontrando os materiais, você ainda está testando como que você vai estudar, você está testando os seus métodos de estudos, você vai ter técnicas de revisão, e eu vou ensinar, vai ter live aqui só de revisão, algumas lives só de revisão, mostrando alguns métodos de revisão, que alguns alunos meus já conhecem, já aplicam, 24/7/30, teoria do prego. Então, assim, C2S, C3S, C6S, tem um monte de sigla que parece estranha agora, mas que durante o ano o aluno acostuma, e aí fica muito mais fácil, o processo de estudo dele fica muito mais claro na cabeça, e aí você consegue determinar a sua produtividade de uma maneira mais clara, para não acontecer o que aconteceu comigo lá no terceiro ano, quando eu estava no escuro, quando eu não pensava sobre isso. E quando eu fui pro cursinho, eu comecei a pensar sobre isso. E hoje eu vejo todos os meus alunos, os alunos que entram pro Método Rocket, os alunos que às vezes não entram pro Método Rocket, mas ficam me seguindo aqui no Instagram direto e me perguntam e tiram dúvidas e também conseguem evoluir. Claro que não é um treinamento completo, porque no Método Rocket a gente faz um treinamento bem mais personalizado, né? Você tem lá as aulas, você tem as instruções, mas você precisa, para planejar, você precisa fazer. Ninguém começa fazendo o primeiro planejamento perfeito. Ninguém vai
sentar e fazer aquele planejamento maravilhoso e chegar no final da semana e falar, nossa, como eu fui produtivo essa semana. Não é assim que a banda toca, não é mesmo. Então a gente precisa entender como que funciona, entender que durante o ano você vai aprimorar o seu jeito de estudar. E você vai aprender a estudar para essa prova. Porque tudo que você vai fazer durante o ano é pensando no vestibular que você vai fazer lá no final do ano. Então, se você vai fazer a prova do Enem, toda essa configuração, esse planejamento, esse PRD é tudo baseado no que você vai encontrar no final do ano, tá? Então, se você não tá lá no canal do Telegram, entra lá no canal do Telegram, porque o que eu vou mandar lá hoje? Isso é material do Método Rocket, eu vou mandar lá no Telegram de graça. Eu vou mandar um quadro de rotina para você preencher, um quadrinho de rotina que é legal. Eu vou mandar um quadro de controle de atividades. Por quê? Porque dentro do seu planejamento é importante você ter um controle se você está fazendo os exercícios físicos, se você tá tendo tempo de descanso, quanto você tá dormindo todos os dias, porque tudo é equilíbrio. Não adianta você estar muito bem nos estudos, mas tá sem falar com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, tá sem fazer exercício, sem dar uma caminhada, você não assiste um filme, não assiste uma série, não tira a sua cabeça, não fica só bitolado com aquilo ali. Isso vai gerar uma ansiedade, essa ansiedade vai gerar uma frustração, essa frustração vai gerar uma reprovação. Isso é fato, é o que mais acontece. Então, dentro do seu planejamento, por isso que é importante o quadro de rotinas, para você entender como o seu tempo, a sua vida está distribuída, né? Porque, na verdade, a sua vida continua, né? A sua vida continua acontecendo. Não parou tudo porque você vai fazer vestibular ou porque você vai fazer o Enem. O que acontece é que agora você precisa ter uma seriedade maior, uma maturidade maior para encarar os desafios que vão estar na sua frente, tá? Alguém tem dúvida? Vocês têm dúvidas sobre o planejamento? Que eu vou mandar lá também? Eu vou mandar um cronograma de conteúdos, tá? Dos conteúdos mais importantes dentro de cada disciplina. Nesse cronograma não tem o PRD exatamente, mas eu já estou colocando lá conteúdos que você vai priorizar durante o ano. Então, eu estou colocando ali o creme do milho, aquele néctar maravilhoso, que são aqueles conteúdos mais importantes que quando você vê na aula, você fala, preciso assistir isso, preciso pegar essa aula. Então, se você está no terceiro ano, essa aula eu preciso revisar hoje à tarde, porque esse é um conteúdo que o professor colocou no grupo de estudos, falou que é importante, falou que vai cair no Enem, então tem que estudar, não é verdade? E tem mais um negocinho que eu vou mandar lá no grupo do Telegram também, assim que terminar essa live. E eu quero que vocês tirem dúvidas lá também, perguntem. E aqui também. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Para quem vai assinar a plataforma online esse ano, né? Não vai fazer cursinho presencial, nem cursinho online, vai assinar a plataforma, e aí você tem uma flexibilidade de horários maior. O planejamento ele fica mais importante ainda, né? Porque aí você vai definir inclusive as aulas que você vai assistir, as videoaulas que você vai assistir. Porque no terceiro ano, um risco que você tem é você acabar assistindo aula demais. E você assistir a aula demais como espectador, numa função passiva, sem participar da aula no sentido de anotar, de fazer exercício, de montar um resumo, um esqueleto de aula ali, isso é um perigo para o seu andamento do ano. Porque você vai ficar com a ilusão de que você está estudando muito tempo e, na verdade, você está assistindo muito tempo de aula e está fazendo pouco. Então, uma boa medida é exercício. Taxa de acerto de exercício, quantos exercícios você está fazendo no livro, você está errando exercícios e corrigindo exercícios, que isso é a chave da aprovação, né? Correção de erros é a chave da aprovação. É você pegar um exercício que você não dava conta de fazer e aprender a fazer aquele exercício, ou seja, fechar o raciocínio de resolução de exercício e depois revisar aquele exercício que você não dava conta de fazer. Então, tudo isso faz parte do seu planejamento, faz parte dessa visão macro que você precisa ter, tá?
Fala, Gabriel. Fala, Zé. Bom? E aí, pessoal? É isso. Posso ir embora? Eu vou partir, hein? Na semana que vem, tem live na segunda de novo. E aí eu vou falar para vocês de alguns métodos de estudos que você pode utilizar durante o seu caminho. Eu quero ver, uma coisa que seria legal, vocês completarem o quadro de rotina que eu vou mandar lá no grupo de estudos e mandar lá no grupo mesmo. Olha o meu, eu fiz assim, eu fiz assado, olha o que você acha, professor. Se não quiser mandar no grupo para todo mundo ver, que eu acho que é melhor, porque todo mundo vê que as dificuldades são parecidas, manda no privado lá no Telegram, que eu vou te ajudar com o maior prazer, tá bom? Beleza? É isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês. Valeu, Lívia. Um grande abraço para vocês. Até semana que vem, se Deus quiser. Bom descanso e continuem comigo. Tchau, tchau. Olha os coraçõezinhos subindo, que beleza.